Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de locação topográfica. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade sobre o assunto nivelamento, ok? Nivelamento nada mais é que um processo caracterizado para obtenção de desnível entre dois pontos ou mais. Essa parte de nivelamento, ela se enquadra na divisão da topografia referente à altimetria, ok? Então iremos falar hoje especificamente de nivelamento geométrico composto. Como visto anteriormente, o nivelamento geométrico, o composto, se caracteriza por apresentar duas ou mais estações. Estações, sabemos que nada mais é que o local aonde fazemos a instalação do nosso aparelho, a instalação do nosso equipamento para efetuar as respectivas leituras sobre os pontos topográficos. Aqui na figura abaixo podemos observar que temos algum exemplo de estação. Instalei meu equipamento nesse ponto, chamo de estação 1. Através dessa estação eu faço uma visada de ré para um determinado ponto, que é P1, e uma visada de vante para um determinado ponto, que eu chamei de P2. Se no meu nivelamento geométrico tiver mais de dois pontos e o terceiro ponto eu não conseguir observar pela estação 1, é preciso efetuar uma nova instalação de aparelho, que aqui no caso eu instalei em outro ponto e chamei de estação 2. Então, de maneira bem resumida, quando eu tenho mais de uma instalação de aparelho, quando precisa, eu chamo de estação, ok? Então vamos lá. Na figura abaixo, nessa tabelazinha, iremos perceber como que são inseridos os valores de nivelamento geométrico composto na caderneta topográfica, na caderneta de campo. É bem simples, ó. Vamos analisar. Na primeira coluna eu tenho a estação, na segunda coluna eu tenho os pontos visados, na terceira coluna eu tenho as leituras. Lembrando que essas leituras aqui são referentes à leitura de ré e leitura de vante. Só existem dois tipos de leitura em qualquer tipo de nivelamento. Seja simples, seja composto, seja taquiométrico, seja trigonométrico, seja até mesmo um levantamento planimétrico. Só existe dois tipos de leitura na topografia: leitura de ré e leitura de vante. Leitura de ré é uma leitura de referência, uma leitura para um ponto que eu quero referenciar. Leitura de vante para um ponto posterior, para um ponto de seguimento no nivelamento, um ponto depois de ré. A altura do aparelho, que aqui no caso é a altura do instrumento. É essencial sabermos a altura do instrumento quando se trata de um nivelamento, seja simples ou composto. Cota ou altitude, conforme eu falei nas minhas aulas passadas. A cota sempre vai ser arbitrária em relação ao primeiro ponto. Então vamos para o que nos interessa, tá? Eu vou fazer um nivelamento de um determinado terreno, onde esse terreno é acidentado. Tem um relevo muito acidentado. Faço a instalação do meu equipamento num primeiro ponto. De imediato eu chamo aquele local de estação 1. Então eu coloquei na tabela a estação 1. A instalação do equipamento é entre dois pontos, que eu quero efetuar o desnível deles, fazer a leitura do desnível entre esses dois pontos. Eu marquei no campo o P1 e P2, e entre esses dois pontos eu fiz a instalação do meu equipamento. Até aí tudo bem. A primeira leitura que eu devo efetuar é a leitura de quê? Leitura de ré, depois leitura de vante. Aqui nos pontos visados, eu vou visar que ponto? Eu vou visualizar, eu vou efetuar que leitura para que ponto? Da estação 1, eu vou efetuar a leitura para o P1 e para o P2. Já coloco aqui, ó, pontos visados. Como eu estou na primeira estação, eu vou visar o P1 e o P2, ok? Aí eu tenho as leituras. A leitura para o ponto 1 é uma leitura de ré ou leitura de vante? É minha primeira leitura, certo? Da estação. Toda estação deve ter uma leitura de ré.
Se a primeira leitura é a de Ré, então se eu fiz a minha leitura para o ponto 1, consequentemente vai ser leitura de Ré. Do equipamento, faço a primeira visada para o P1, que eu chamei de leitura de Ré, e essa altura aqui em relação à superfície foi de 1000. Não sei a unidade, vou deixar assimétrica. Ok? Então, foi leitura de Ré ou leitura de Vante para o P1? Leitura de Ré, já coloco na minha caderneta, aqui no caso foi 1000. Foi uma leitura de Vante para P1? Não, não foi leitura de Vante, foi leitura de Ré. Então aqui não tem para o P1 uma leitura de Vante. Tá? Terminei a leitura de Ré, faço o que? Uma leitura de Vante, que é para o ponto posterior, que no caso é o P2, porque após P1 vem o P2, tá? Para o P2 é uma leitura de Ré ou uma leitura de Vante? De Ré eu sei que não é, porque só existe uma Ré. Eu já dei para o P1. É uma leitura de Vante, aí já coloco o valor de quanto? 3000. Essa foi a leitura que foi fornecido entre o equipamento e a mira estadimétrica. Ok? Pronto. Lembrando que toda estação eu preciso calcular a altura do equipamento. Tá? Como é que eu calculo a altura do instrumento? Tá? Eu vou calcular a altura do instrumento na estação 1. Para calcular a altura do instrumento, você vai utilizar a seguinte expressão: a altura do instrumento é igual a cota mais a Ré. Clebson, e essa cota, por que tem 10.000? Pessoal, quando se vai iniciar qualquer tipo de levantamento, todo levantamento altimétrico tem que partir de um ponto de referência. Esse ponto de referência é chamado na topografia de referência de nível, que nada mais é que a cota naquele ponto. Então, quando se inicia um levantamento, o ponto de referência, que é o P1, sempre o primeiro ponto, ele deve ter uma cota. Mas qual é o valor dessa cota? Essa cota normalmente ela é arbitrária. Ela é levada em consideração sobre um determinado plano de referência. Esse plano não é o nível do mar. Se fosse o nível do mar, o valor seria 0, que é o nível verdadeiro. Mas como é arbitrário esse plano de referência, o profissional aqui, o topógrafo, falou que era 10.000. Então ele colocou cota ou altitude no ponto 1. Aqui, ó, ponto 1. Ele colocou quanto? 10.000. Arbitrou. Já coloquei 10.000. Cotazinha. Então vamos calcular a altura do instrumento na estação 1. A altura do instrumento é igual. Quanto é a cota? 10.000. 10.000 mais a leitura de Ré. Quanto é a leitura de Ré? 1.000. A altura de instrumento nesse ponto aqui é igual a 11.000. Então já coloco aqui o valor de 11.000. Ok? Lembrando que, como a estação 1 ela vê o ponto 1 e o P2, e eu coloquei a altura do instrumento aqui referente ao P1, se eu quiser repetir esse valor para o P2 eu posso, porque eu não mudei o equipamento de lugar, então vai ser a mesma altura. Mas se o profissional não quiser repetir, ele apenas passa um tracinho aqui, ó. Pronto. Terminei toda a leitura referente ao P1. Pronto, falta mais alguma coisa? Sim. Normalmente as cadernetas topográficas, a segunda cota, que é o P2 em diante, não vem preenchida. Então cabe ao profissional encontrar a cota do P2, P3, P4 e assim sucessivamente. Só vai vir a cota do primeiro ponto. Mas como é que eu calculo a cota do segundo ponto? É simples, ó. Cota do P2 nada mais é que a altura do instrumento menos a visada de Vante. Cota do P2 é igual, que é a altura do instrumento, calculei agora há pouco, 11.000 na estação 1. Menos a visada de Vante, que é 3.000. 11.000 menos 3.000 dá 8.000. Já preencho. Terminei a leitura para os dois pontos.
desinstala o equipamento, faça a instalação em um novo ponto, que no caso foi para a estação 2. Lembrando que toda estação deve ter uma leitura de ré e de vante. Fiz uma nova instalação do equipamento, obviamente tem uma nova estação. O primeiro passo a ser efetuado numa estação é a sua leitura de ré. E para onde vai ser a leitura de ré? Para um ponto anterior. Então o ponto anterior dessa estação aqui, quem que vai ser? P2. Agora vocês podem observar que P2 já tem uma cota verdadeira, ó, que eu encontrei no cálculo, ó. Cota do ponto 2, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui 8.000. É o mesmo processo, ó. Estação 2, eu vou visualizar aqui pontos, o ponto 2 e o ponto 3, então já coloco, ó. Para o ponto 2 foi efetuado que leitura? Ré ou vante? Ré. Aqui coloquei, ó, 2.500. Não tem leitura de vante. Após a leitura de ré, terminei o ponto 2. E para o P3 foi efetuado que tipo de leitura? Vante. Visada posterior. E ré, não tenho ré. Agora, se eu mudo o meu equipamento de lugar, de uma nova estação, obviamente eu vou alterar a altura. Então cada estação vai ter que ter uma altura de equipamento. Então eu vou encontrar a altura de instrumento na estação 2. Como é que calcula a altura do instrumento? É simples, ó. Cota mais ré. Quem é a cota do ponto 2? 8.000. Quem é a leitura de ré do ponto 2? 2.500. 8.000 mais 2.500 dá 10.500. Já encontrei a altura da estação 2. Eu poderia repetir para o P3. Se eu tivesse visualizado mais um ponto da estação 2, um P4, por exemplo, seria a mesma altura de equipamento, tá? E assim sucessivamente. Então agora eu vou calcular a cota. Quem é a cota do P1? Já é 8.000, ó. Tá calculado anteriormente. Quem é a cota do P3? Cota do P3 nada mais é que seria isso mesmo, a altura do instrumento menos a vante. Quem é a altura do instrumento na estação 2? 10.500, coloquei. Quem é a visada de vante? 2.000. 10.000 mais 10.500, perdão, menos 2.000 dá 8.500. Terminei por todo o meu preenchimento da caderneta de campo, caderneta topográfica de nivelamento. Bem simples, ó. O ponto que é comum às duas estações, que no caso da figura acima é o ponto 2. Tá vendo? Por que é comum? Porque da estação 1 eu dou uma vante para ele e da estação 2 eu dou uma ré para ele. Então nas duas estações eu faço uso desse ponto. Por isso que ele é comum para as duas estações, tá? Normalmente esse ponto é chamado de mudança, pois é ele a ligação entre elas. Agora eu vou explicar para vocês o que seria uma visada de mudança. Normalmente é uma visada de vante de mudança. Uma visada de vante de mudança nada mais é que a última visada, que após aquela visada eu vou retirar o meu equipamento do lugar. Não entendi, Clebson, me explica de novo. Você vai dar uma visada de vante para o P2, não vai? Vou. Após essa visada aqui, você vai tirar o equipamento desse lugar e vai instalar em outro lugar, não vai? Vou. Então essa visada para o P2 aqui é uma visada de vante de mudança, porque após ela você vai mudar seu equipamento de lugar. Aqui na estação 2, você dá uma ré e dá uma visada de vante. A visada de vante para o P3 vai ser de mudança. Por quê? Porque quando você terminar a visada de vante para o P3, você vai terminar o seu nivelamento. Então você vai desmontar o equipamento e vai guardar. Então quando você faz aquela visada e após aquela visada, ou você muda seu equipamento para uma nova estação ou termina seu nivelamento, aquela visada vai ser de mudança. Me dá mais um exemplo? Vamos nós. Na estação 1, se eu tivesse um outro ponto aqui no caso, bem que se tivesse uma régua aqui, na mira falante.
Eu dando uma visada para cá, vou chamar de, sei lá, aqui seria P2 e aqui seria P3. Eu dando uma visada para P2 e após essa visada eu não tirasse meu equipamento de lugar, essa visada não seria uma visada de vante de mudança, seria uma visada de vante normal, tá certo? Se eu desse outra visada para outro determinado ponto, que era o P3 aqui, e após essa leitura para o ponto 3 eu fosse tirar o meu equipamento e instalar em um novo lugar, seria uma visada de vante de mudança, ok? É só isso, visada de vante de mudança é porque você vai mudar o equipamento após aquela leitura, ok? Pessoal, existe também a possibilidade em todo nivelamento geométrico composto, você deve efetuar a verificação do cálculo do seu nivelamento. Essa verificação é para perceber se realmente o seu nivelamento está certo. Mas como é que eu faço? Existe uma forma geral de verificação para que a correção do cálculo do nivelamento geométrico seja considerada a diferença entre as cotas extremas de um nivelamento seja igual à soma das visadas de ré menos a visada de vante de mudança. Ah, Clebson, não entendi. Essa aqui é a formulazinha aqui, ó. Ele está me dizendo que a cota final será menos a cota inicial, ela deve ser igual ao somatório das visadas de ré menos o somatório da visada de vante de mudança. Quando a igualdade acima, quando os valores não são iguais, é porque ocorreu um erro altimétrico do fechamento da poligonal. Então você deve fazer uma compensação ou refazer o seu nivelamento caso essa compensação esteja fora dos padrões de norma, ok? Me dá um exemplo prático, Clebson. Vamos nós. Como é que eu faço? Bem simples. Eu vou utilizar essa tabela aqui como referência. Para o nosso exemplo, vamos lá. Quem seria a cota final? A última cota do nivelamento. Quem seria a última cota? A cota do P3, última cota, 8.500, substituindo. Menos a cota inicial. Quem é a cota inicial do nivelamento? A primeira cota. No caso é 10.000. Igual o somatório das visadas de ré. O que é o somatório? A soma de todas as visadas de ré. Eu tenho quantas? Duas, Então aqui no caso seria quanto, Esta mais esta. Se eu tivesse mais visada de ré, eu somaria também. Então 1.000 mais 2.500 dá 3.500. Menos o somatório das visadas de vante de mudança. Eu sei que essa visada de vante de mudança aqui do P2 é uma visada. Eu sei que a visada para o P2 é uma visada de mudança da estação 1. Por quê? Porque após a visada de vante para o P2 eu mudei meu equipamento. Então aqui no caso é 3.000. Aí fiz a nova instalação e efetuei uma leitura para o P3. Após a leitura aqui eu vou desinstalar meu equipamento e vou guardar, porque eu terminei o nivelamento. Então é uma de mudança também. Então 3.000 mais 2.000 dá 5.000. Agora vamos ver se são iguais. 8.500 menos 10.000 dá menos 10.000 e... Não, menos 10.500, 1.500. Igual a 3.500 menos 5.000 dá menos 1.500. Então vocês podem observar que são iguais, A cota final menos a inicial deu 1.500. Somatório de ré menos somatório da visada de vante de mudança foi 1.500. Ambos são iguais. Então aqui eu comprovo a satisfação do meu nivelamento. Ele está correto, tá? Então quando eu efetuar essa correção e der um valor igual aqui na igualdade, o meu nivelamento está correto. Clebson, mas se dá uma diferença. Existe um processo que você pode fazer a compensação, tá? Existe alguma formulazinha. Existe uma fórmula na topografia que você faz essa correção, essa compensação e você distribui em todos os pontos, ok? Mas não é nosso caso aqui.
Vamos a um exemplo de nivelamento geométrico composto com caderneta de campo. Primeiro, vamos identificar o nosso nivelamento aqui. Serviço, né? Que serviço que eu estou executando? Serviço de topografia. Topografia, nivelamento geométrico composto. Proprietário, fulano de tal, Beltrano ou Cicrano. Local, né? Onde é o local que eu estou efetuando esse nivelamento. Operador, que é o profissional, tá? A data, a cidade e a folha. Porque essa numeração de folha é importante, porque você pode ter mais de uma folha em seu nivelamento, tá? Vamos entender o nosso nivelamento. O profissional aqui adotou primeiramente o que? Um plano de referência, ok? Esse plano de referência foi tomado como base em todo o meu nivelamento, tá? Fiz a instalação no primeiro ponto aqui, então eu vou chamar de estação 1. É 1. Da estação 1 eu dei uma avisada de vante. Da estação 1 eu tenho um ponto A, B e C. Da estação 1 eu faço uma leitura de ré para o ponto A, uma leitura de vante para o ponto B e outra leitura de vante para o ponto C. Então na estação 1 eu posso ver o ponto B e o ponto C como visada de vante. Lembrando que visada de ré só tem apenas uma e visada de vante pode ter uma ou mais visadas. Ok? Continuando. Estação 1. Da estação 1, quais os pontos que eu tenho? Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Já preencho na minha caderneta, o ponto A, ponto B e o ponto C. Agora eu vou para as minhas leituras. Da estação 1, a leitura para o ponto A. É a primeira leitura, né? Que leitura vai ser essa? Leitura de ré. Então já coloco aqui, ó. Ponto A, leitura de ré, já preencho. Não é leitura de vante. Tá? Qual foi o valor dela que o equipamento forneceu? 0,934. Não tem unidade porque eu não sei o valor da unidade, tá? Mas é sempre bom o profissional colocar. Se for metros, coloca na cota. Se for centímetros, é centímetros. Tá? Mas no caso aqui está parecido mais com centímetros. Dando continuidade. Da estação, pronto, efetuei a leitura de ré para o ponto A e vou efetuar uma leitura de vante para o P. Vou dar outra visada para o ponto B. O ponto B é a leitura de ré ou de vante? Isso mesmo, leitura de vante. Então já coloco aqui, ó. O ponto B eu faço uma leitura de ré? Não, é de vante. De quanto? 2,352. Não coloquei aqui que eu me esqueci, tá? Terminei a leitura de vante no P2, no ponto B, vou efetuar outra leitura para o ponto C. Leitura de ré ou leitura de vante? Leitura de vante. Eu coloco aqui, ó. Leitura de vante. No caso foi 2,867. Pessoal, eu vou perguntar para vocês. Esse ponto B e o ponto C, qual foi efetuada a leitura de vante de mudança? No B ou no C? Muito bem. No ponto C, sempre vai ser o último ponto. Porque quando eu terminei a leitura para o ponto C, eu tirei meu equipamento, instalei em outro local, fiz uma nova instalação. Então esse ponto aqui é uma visada de vante de mudança. Por isso que eu coloquei em negrito aqui para vocês, ó. Tá? Pronto. Da estação 1, terminei? Não, eu vou calcular a altura do equipamento. Como é que eu calculo? A altura do instrumento nada mais é que a cota mais a visada de ré. Opa, Clebson, mas aqui não tem cota, não estou vendo cota. Aqui é a altura do instrumento, tá? Não estou vendo cota. Essa cota é arbitrária, tá? Que aqui no caso, na caderneta, ele arbitrou inicialmente de quanto? 700. Isso aqui é arbitrário. Ele falou assim, olha, minha cota vai ser 700. Ele não fez nenhum cálculo para encontrar essa referência de nível aqui não, viu? Ela é arbitrária, deixar bem claro para vocês, tá? Agora é possível encontrar a altura do instrumento. Quanto é a cota? 700. Mais a visada de ré. Quanto é a visada de ré? 0,934. 700 mais 934 dá... Pronto. 700,934. Então essa altura do instrumento aqui, ela vai servir
para o ponto B e o ponto C. Se eu quisesse repetir, eu repetiria, mas eu não quero, vou deixar em branco. Ok? Mas agora eu vou encontrar a cota no ponto B, porque a partir da cota do ponto B em diante, eu tenho que efetuar cálculos. Cota ponto B, como é que eu faço? Olha como é que você faz, bem simples. É a altura do instrumento menos a visada de vante do ponto. Cota do ponto B é igual, quem é a altura do instrumento? Opa, tá aqui, ó, 700,934 menos a visada de vante. Qual a visada de vante aqui? Eu não coloquei aqui, mas coloquei aqui, ó, 2,352. 700,934 menos 2,352 dá 698,582. É a cota do ponto B. Cada ponto, pessoal, deve ter uma cota, viu? Deve não, tem uma cota, deve apresentar uma cota. Terminei a cota do ponto B, vou atrás da cota do ponto C. Todo ponto topográfico tem uma cota de referência. Cota do ponto C é o mesmo processo, ó. Que é a altura do instrumento menos a visada naquele ponto, a visada de vante. Cota do ponto C é igual, que é a altura do instrumento? Não modifica, porque na mesma estação, 700,934 menos a visada de vante. Que é a visada de vante? Aquela visada para aquele ponto. A leitura no ponto C deu quanto? 2,867. Quanto foi a cota aqui? 700,934 menos 2,867 dá 698,067. Essa é a cota do ponto B. Terminei esses cálculos aqui. Vou para a próxima estação. É o mesmo processo. Tá? Se eu faço a instalação em um outro lugar, eu tenho o que? Estação 2. Ok? Adiante. A primeira leitura que eu tenho que fazer numa estação é o que? Leitura de Ré. Leitura de Ré vai para onde? Para um ponto anterior. O último ponto de vante da primeira estação. Então aqui no caso seria o que? O ponto C. Que é o último ponto da estação anterior. Tá? Aí após a leitura de Ré, pronto. Do P2 eu tenho os pontos C. Eu tenho o ponto D, E, F, G. Para o ponto C, eu fiz uma leitura de Ré ou de vante? De Ré. De quanto? 0,301. Foi vante? Não. E para o ponto D? Pronto, agora eu faço uma leitura de vante. Porque existe apenas uma leitura de Ré, que era para o ponto de referência. Aí eu faço uma leitura de vante para o ponto D, aí vou colocando os dados. Ponto E, leitura de vante, F e G. Eu tenho uma leitura de vante no ponto D, E, F e G. Qual dessas leituras de vante aqui vai ser a visada de vante de mudança? Do último ponto, ó. Porque o último ponto, após a leitura aqui, eu vou mudar o equipamento. Então coloquei em destacado para vocês aqui, 2,431. Existe apenas leitura de vante de mudança quando o nivelamento for composto. Ok? Porque eu vou mudar equipamento, vou para uma nova estação. Agora eu vou calcular a altura da estação do equipamento, perdão, na estação 2. É a mesma coisa. A altura do instrumento é igual, muitíssimo bem, cota mais a visada de Ré. Quem é a altura do instrumento? Pronto. Quem é a minha cota de um ponto conhecido? Que no caso for sempre a Ré vai ter uma cota já. Que no caso é o ponto C. Qual é a cota do ponto C? Já calculei lá no início lá. 698,0767 mais a visada de Ré daquele ponto 0,301. Essa soma aqui vai dar 600 e... Pronto, errei não, viu?
698,368, tá? É a altura do instrumento na estação 2. Lembrando que para calcular a altura do instrumento sempre vai ser Ré mais a cota daquele ponto, a cota do ponto Ré, ok? Então para calcular, aí vocês vão ter que calcular o que? A cota do P, do ponto D, do ponto E, do ponto F, do ponto G. A cota do ponto D sempre vai ser a altura do instrumento mais a avisada advante naquele ponto, né? A altura do instrumento já calculei, e a avisada advante no ponto D foi quanto? Aqui, ó. Só somar e dar isso aqui, ó. Esse mais esse dá esse e assim por diante. Agora eu vou verificar os meus cálculos. Como é que eu faço? Bem simples, tá? A formulazinha é essa aqui, ó. Cota final menos a cota inicial é igual ao somatório da avisada de Ré menos o somatório das avisadas de vante de mudança. Quem é a cota final aqui no meu equipamento? Vou analisar. Cota, quem é a cota final? 695,937 menos a cota inicial. Quem é a cota inicial? Tá aqui, ó. Destaquei para você já no ponto. 700. É igual a... Quem é a somatório da avisada de vante? De Ré, perdão. Somatório das zero. Essa mais essa. Dá quanto? 1,235. Menos o somatório das avisadas de vante de mudança. Eu não vou somar todas as Ré. Vou somar apenas as vantes que eu mudei de equipamento, que a última avisada eu mudei de equipamento, que no caso foi a vante para o ponto C, que após essa leitura eu mudei de equipamento, e para o ponto G, que após essa última leitura aqui, que é os últimos pontos das estações, eu desinstalei meu equipamento e terminei o meu nivelamento. De uma maneira bem resumida, a cota, a avisada de vante de mudança sempre vai ser a última leitura naquela estação. Quem foi a última leitura na estação 1? Ponto C. Avisado foi quanto? Isso aqui. E na estação 2, quem foi a última leitura? Ponto G. Que é essa aqui, ó. Então destaquei aqui, ó. Dá quanto? Dá 5,298. Esse menos esse vai dar menos 400,03 igual a esse menos esse dá menos 4,063. Então vocês podem observar que está correto os nossos cálculos. Tudo destacado aqui para vocês também, se vocês quiserem visualizar aí. Ok? E um transporte de RN, Clebson. RN é referência de nível, tá? Transporte de RN, referência de nível, é o nome atribuído ao processo de transporte de um valor conhecido de uma cota ou altitude de um ponto topográfico para outro ponto a partir daquele original. É só isso aqui, pessoal. Lembra-se que nós adotamos inicialmente uma cota arbitrária, não foi? Qual foi o valor dela? 700. Que a partir dessa cotazinha 700, sei que a gente encontrou a cota do ponto B, C, D, E, F, G. Sim, isso aqui é chamado de transporte de RN. Que eu transportei a referência de nível para todos os pontos topográficos. Ok? Vamos adiante, né? E para finalizar nossa aula de hoje, temos o contranivelamento. O contranivelamento nada mais é que o processo inverso ao nivelamento. Serve para conferir as cotas ou altitudes de diversos pontos topográficos obtido através do nivelamento geográfico. Tá? Após a última estação de nivelamento, que é aquela última estação final, eu retiro meu equipamento do lugar, instalo-se novamente, caracterizando a nova estação, fazendo a leitura de Ré para o ponto obtido seguindo o percurso inverso no nivelamento. Nada mais é que o contranivelamento é você voltar ao seu nivelamento. Você faz o nivelamento de ida, quando você termina você faz o de volta. É só conferir, é o sentido contrário. Me explica, Clebson. Bem simples, ó. Vamos nós. Eu vou começar meu nivelamento. Na estação 1 fez uma leitura de Ré.
depois uma leitura de vante. Lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, ó, não fez isso aqui? Essa tabelazinha que eu coloquei referente ao nivelamento lá de cima, tá? Só peguei e acrescentei ela. Quando eu terminei esse nivelamento aqui, eu vou fazer um contranivelamento. Eu desinstalo aqui e instalo no mesmo lugar de novo, que eu chamei de estação 2 linhas. Da estação 2 linhas, eu vou dar uma ré. A minha ré vai ser para onde? Para o P2 ou para o P3? Agora a minha ré vai ser para o P3. Por quê? Porque eu vou nesse sentido aqui, ó. Eu não vou voltar ao nivelamento. Se eu vou nesse sentido, a minha ré sempre vai ser para trás, ó. No caso é o P3. A leitura deu quanto? A mira me falou que é isso aqui. E qual é a cota? No P3, a cota já é existente, ó. Isso aqui. Mas para você calcular, você precisa fazer o seguinte. Opa, perdão, esse aqui é a altura do instrumento. O primeiro passo é calcular a altura do instrumento. A altura do instrumento é igual cota mais a divisada de ré. Quem é a cota naquele ponto? 8.500. Como é que eu sei que é a cota daquele ponto? Porque quando eu fiz o nivelamento normal, eu encontrei quanto? 8.500. Lá em cima, ó. Quando eu terminei meu nivelamento, me deu 8.500. Quando eu terminei, eu fiz um contranivelamento. Eu tirei e coloquei no mesmo lugar e vou voltar. Sentido contrário. Okay? É o inverso. Tá? Aqui, ó, cota. 8.500 mais a ré dá, que a ré é 2.002, dá 10.502. Tá? E vou dar uma avisada de vante para agora para o P2, ó, porque eu não vou nesse sentido agora, eu não vou voltar. Tá? Então eu não dou ré para o P2, eu dou um avante, ó. No caso foi 2.499. Lembrando que esses valores das leituras aqui, quem fornece é o equipamento em relação à mira estadimétrica. Ok, pessoal? E vou voltando, sempre calculando também a altura do instrumento e as cotas. É bem simples. Aí eu peço a vocês que estão acompanhando esse vídeo, esse material, que deu uma praticada aí do contranivelamento, nada mais é que o sentido contrário, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me contactando no meu privado. Tentarei responder o mais breve possível, com o maior prazer, tá bom? Abraçar a todos, até a próxima aula. Foi.